Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Olá, gente querida! Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que me foi enviado pela Roma, lá do Divina Oracular, se não me engano, tá? E depois, até o final do episódio, eu vou confirmar com vocês se é esse o perfil mesmo do Instagram. A Roma costuma me enviar temas muito interessantes. Eu sempre gosto muito quando as pessoas me enviam sugestões. Às vezes, inclusive, eu só me dou conta de que foi uma sugestão depois. Porque tem gente que às vezes me escreve e fala... Kelma, o que você acha sobre tal coisa? Eu vou lá e respondo para a pessoa. Depois de um tempo é que eu falo, acho que a pessoa estava sugerindo um tema. Então, já deixo aí as minhas desculpas coletivas, porque às vezes eu não me toco. Então, vale a pena quando vocês me escreverem com sugestão, falar, é sugestão de tema, porque às vezes eu simplesmente não me toco. Acho que vocês estão pedindo só minha opinião. Manda uma mensagem ali no direct do Instagram e depois cai a ficha, assim, às vezes dias depois eu fico rindo sozinha, com o tanto que às vezes eu não me toco e não me dou conta de certas coisas. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a mudança histórica na prática oracular. E o que seria isso? Quando a Roma me escreveu, ela me perguntou como eu entendo, como eu vejo essa mudança histórica ao longo do tempo, né? Que seria a frequência que as pessoas vão buscar o oráculo, os temas que elas procuram, se isso muda ou não muda. Teve outra questão que ela colocou dentro dessa, que é o que mudou em termos de entrega. Não entrega no sentido delivery, mas entrega no sentido do quanto a gente se entrega naquilo que a gente faz. Enfim, né? Como que tá essa entrega e como é que a gente está se relacionando com o oráculo no século XXI? Será que sempre foi a mesma coisa? Será que isso mudou? E honestamente, eu acho que essa pergunta é uma pergunta aberta, né? Quer dizer, eu não tô aqui para falar para vocês uma coisa fechada a respeito disso. Ao contrário, eu acho que é uma pergunta que de vez em quando a gente precisa dar uma olhada para ela, a gente precisa rever, talvez se reposicionar, né? Porque as nossas percepções não só são diferentes, como as nossas percepções mudam, né? Glória a Deus, porque nascer, crescer e morrer pensando a mesma coisa, ao contrário de que muita gente pensa, não é um bom negócio, né? Acho que mudar, rever, repensar, refletir, é um sinal de flexibilidade, de elasticidade mental, né? Então, quando a Roma me mandou esse tema, eu fiquei pensando, deixei para gravar agora, porque era uma coisa que eu queria deixar cozinhando um pouco aí, né, como um pano de fundo aí no meu dia a dia. E eu penso que algumas coisas, isso é minha opinião, tá, gente? Algumas coisas mudaram, outras coisas nem tanto. Da onde eu tirei isso? Bom, que eu tirei da minha observação, da prática. Eu trabalho com tarô há quase 30 anos já. Esse ano eu fiz 53 anos, 2024 farei 54 anos e estarei aí batendo os 30 anos ou quase isso. Eu não tenho, gente, eu não sou daquelas pessoas que grava data pra tudo, sabe? Hoje faz exatamente 15 anos, sei lá, entendeu? Que eu conheci minha amiga. Hoje faz... Eu não lembro de absolutamente data nenhuma. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou um verdadeiro fracasso na lembrança de datas comemorativas. Eu esqueço o aniversário das pessoas.
esqueci uma vida inteira. E não é de modo geral, assim, até das pessoas mais próximas. Posso dizer para vocês que hoje eu não esqueço o aniversário dos meus filhos e do meu marido. E do meu irmão, porque é no mesmo mês que o meu. A minha irmã, de vez em quando eu me pego na dúvida. A minha mãe, até quase morrer, eu ficava na dúvida, e meu pai também. Então, assim, eu sou uma tragédia com data. Portanto, eu tenho arredondado, aproximado o tempo que eu comecei a trabalhar com tarô, né? Quando o tarô, não só quando o tarô entrou na minha vida, porque ele entrou na minha vida primeiro, depois eu resolvi trabalhar com isso, né? Então, não é uma data fechada para tudo. E, obviamente, eu não lembro quando foi essa data, eu lembro aproximado. Portanto, com quase 30 anos de tarô aí, eu posso dizer para vocês que algumas coisas eu observei que foram mudando ao longo do tempo e outras nem tanto, né? Já mencionei em outros episódios aqui, não lembro quais exatamente, mas eu já mencionei em outros episódios aqui sobre algumas alterações, né? Algumas percepções que eu tive ao longo do tempo. Então, já falei, né? Sobre a prática oracular nos anos 80, né? A treva que era. A gente tinha muito pouco acesso a livro, os livros que chegavam no Brasil eram livros absolutamente enviesados, a gente não sabia disso. Então, ali anos 90, né? Que teve aquela febre, acho que não foi só em São Paulo, mas eu morava em São Paulo já na época, então posso dizer para vocês que era uma febre nos anos 90, de espaço esotérico, lojinha esotérica, aquela fase dos gnomos, dos duendes, enfim, né, que foi literalmente uma febre que durou uns anos, né, mas que passou. Não sei se feliz ou infelizmente passou. Eu, inclusive, cheguei a trabalhar em alguns espaços esotéricos, os quais, inclusive, eu lembro com bastante carinho. Foi uma época muito legal, uma época muito bacana, grandes turmas de amigos, todo mundo fazia a mesma coisa, aquela coisa meio de tribo, né? Porque quem gostava de esoterismo na época era tipo essa galera que vai no cinema fantasiada, né? Que vai vestida assim dos personagens. As pessoas do esoterismo sempre tiveram essa coisa de comunidade, assim, né? De estar junto, de todo mundo pro mesmo lugar, gostar de coisas parecidas. Então, isso naquela época foi, em São Paulo, foi um boom. Não sei se foi só aqui, mas eu sei que aqui foi porque presenciei e vivi isso. E a gente tinha pouco acesso, sabe? Tinha muita lojinha, muita coisa, mas a gente não tinha, assim... Gente, começo dos anos 90 não tinha internet. Eu imagino que para algumas pessoas pensar sobre isso já seja muito difícil. A minha filha de vez em quando tira sarro de mim e fala isso. Mãe, como era quando você era mais jovem? Como vocês faziam? Como é que vocês comunicavam? Né? Uma amiga dela tá indo morar em outro país agora e tava rolando aquele clima de despedida. Poxa vida, vai morar em outro país. E eu ainda brinquei com ela, falei, meu bem, vocês têm WhatsApp, vocês têm chamada de vídeo, né? Hoje em dia, viajar para outros países não é o fim do mundo. Quando eu tinha 15 anos de idade, viajar para outro país era coisa de gente milionária, né? Apesar de que na atual circunstância que a gente está no Brasil, tá tão diferente assim, mas... Era um negócio muito fora, assim, da nossa realidade, né? E eu tive amigos que acabaram indo morar fora e que o único jeito de conversar era na base da carta, meu bem. E era 15 dias para chegar uma carta, né? Mandava fita cassete com música gravada da FM, né? Aquelas músicas tudo cortada. Às vezes sai a voz do locutor no meio, a propaganda da rádio no meio. E 15 dias para chegar uma carta. Então... Uma época que não tinha internet, que não tinha acesso fácil a essas coisas, né? Fazer um telefonema era caríssimo. Ligar para fora do país é impensável. Então, quando vinham os livros de tarô,
Não tinha muito como a gente saber se o livro era bom ou se o livro era ruim, né? Qual que era a qualidade daquilo. Não tinha muito como a gente saber, sabe, se a pessoa era boa ou não naquilo que ela fazia, né? A gente, óbvio, tinha uma noção da experiência. A experiência foi boa, a experiência foi ruim pra gente, ou sei lá, neutra, mas a gente não tinha muito parâmetro. Então, a realidade, gente, é que, assim, nesse sentido mudou muito. Hoje em dia, a gente consegue entrar na internet e ver quem é o autor daquele livro, a autora daquele livro, de quem se trata. A pessoa tá viva, a pessoa tá morta, a pessoa foi importante no rolê ou não foi importante. Né? A gente tinha a gente tem, né, desculpa, esse acesso hoje. Na época a gente não tinha. Chegava o livro, era um livro sobre tarô, boa sorte pra você, vai ler. Leu, entendeu, beleza. Leu, não entendeu, vai se sentir burro, porque é isso, né? Então, nesse sentido, por exemplo, muita coisa mudou. A internet, ela abriu muito caminho, conectou pessoas, permitiu mais conhecimento, mais informação. Acho que o trânsito do conhecimento e da informação é maior, né? Nesses últimos anos isso mudou muito. Aqui não tô falando de qualidade, tá? Se essa informação é melhor ou pior, porque em alguns casos é muito pior, em outros casos é boa. Então a necessidade da gente ter critério e não ter preguiça de ler e não ter preguiça de se informar é essencial, né? Porém, nesse sentido e por esse viés, sim, mudou bastante, né? Historicamente falando, e aí eu nem tô falando do século 14 e 15, tô falando dos últimos 40 anos, mudou muito. Outra coisa que mudou na minha concepção foi a relação entre os consulentes e o oraculista. Aqui eu não vou colocar só tarólogo, né? Porque eu tenho colegas que praticam outros oráculos e meio que isso é uma percepção da maioria, né? E aí quando eu digo dessas pessoas, gente, eu tô falando do pessoal que já tem aí mais dos seus 40 e tantos anos, tá? Porque essa diferença geracional é muito perceptível, né? As pessoas que entraram, por exemplo, na história do oráculo, né? Na história do tarô, por exemplo, que começaram a trabalhar com tarô, estudar tarô agora, século 21, elas vão ter um contato com a ferramenta muito diferente do contato que se tinha há 30 anos atrás, por exemplo, né? 20, 30 anos atrás. Então, isso não é só uma questão da idade do oraculista, mas uma questão de tempo, de época em que você entrou em contato com aquilo. Agora, o pessoal que já está nessa há mais tempo e que consequentemente tem mais idade, essas pessoas já têm aí essas informações mais consistentes, né? De observar, de ver o que mudou, de ver como é que as coisas evoluíram, caminharam. E evolução aqui, eu não tô nem falando da evolução no sentido bom, às vezes evolui para pior. Às vezes avança para pior. Mas da gente observar. E essa relação entre consulente e oraculista, ela mudou. Mudou porque hoje em dia a pessoa não vem fazer uma consulta com a gente no escuro totalmente, né? Vamos lá. Nos anos 90, a gente ia na casa da cartomante que fazia aquela leitura. Você não sabia que tarô que ela estava usando muitas vezes, você não sabia o que ela fazia ao certo, às vezes misturava uma série de coisas ali, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa cartomante, nossa, eu devia ter o quê? Uns 18 anos, 18, talvez 19, enfim, aí nessa... Está falando, gente, de 1988, 1989.
né? Eu fui na casa da cartomante porque uma amiga minha ia na casa dela para jogar com ela, porque elas eram do mesmo terreiro, que elas eram da Umbanda. E aí a minha amiga da época foi lá e falou, vamos lá todo mundo. Eu tinha pavor dessas coisas, morria de medo dessas coisas, todas essas coisas, não queria ir. Aliás, o meu contato com o tarô, as primeiras vezes foi tudo desse jeito. Os meus amigos querendo ir, eu não querendo ir. E aí as minhas duas amigas, essa que já era conhecida da cartomante, né? Outra amiga que também estava super curiosa, queria ir. Eu falei, bom, tá, lá vamos nós. E fui junto. Não me senti muito confortável, me senti bastante impotente diante do oráculo, mas isso acho que tem mais a ver com a minha personalidade mesmo do que com a cartomante ou a experiência ali em si, né? De todo modo, foi a primeira, que eu me lembre, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E era uma dinâmica radicalmente diferente do que é hoje. A gente foi na casa da cartomante, que lá, acho que na Lapa, aqui em São Paulo, se eu não me engano, que era conhecida de terreiro, então ela tinha ali uma prática oracular que era bastante entremeada com questões religiosas, espiritualistas, tinha cristal, tinha incenso, tinha carta, enfim, né? Me lembro bem da carta do rei que saiu ali em dado momento, não lembro até agora que baralho que era, mas enfim, foi uma experiência, como eu falei, para mim não tão agradável, mas a experiência em si muito diferente, porque a gente vai para nos anos 80 pelo menos, a gente ia para uma experiência dessa sem saber a procedência da pessoa. Você vai lá, você não sabe quem ela é, você não tem nem como pesquisar aquela pessoa, nem como saber de onde ela vem, né? Sabia pela informação da minha amiga, que conhecia ela do terreiro, tá, mas, né? Não sabia o que ela estava fazendo ali. Então, numa relação nesse sentido de entrega, eu como consulente muito mais entregue do que provavelmente iria hoje. Aí, ignorando o fato de eu ser taróloga hoje, mesmo que eu não fosse, se vamos imaginar que eu não tivesse me tornado taróloga, mas hoje eu resolvesse ir de novo numa cartomante, eu tivesse seguido carreira no direito, por exemplo, ou na moda, que era onde eu trabalhava na época, a área que eu trabalhava na época, então imagina que eu tivesse lá até hoje e hoje eu dissesse, poxa, eu vou passar numa cartomante de novo. Seria radicalmente diferente. Eu ia procurar no Instagram, eu ia procurar, ou ia perguntar indicação para algum amigo. Se algum amigo ou amiga me desse indicação, eu ia procurar essa pessoa na internet, né? Totalmente diferente. Na época, não. Eu fui na casa de uma pessoa que eu não sabia quem era, que fazia lá uma prática entremeada de várias coisas que para mim tanto faz como tanto fez. O que importa é a experiência em si. Eu já não estava muito confortável, então não fiquei observando detalhes do que fazia e como fazia. Nem me questionei se acreditávamos na mesma coisa, se estávamos na mesma página. E foi isso, né? Outros momentos da minha vida, eu estive em outras cartomantes, mas aí eram benzedeiras, aí era clima interior, aquela casinha lá longe que precisa alguém da família dirigir, aí entope o carro de mulher e vamos todas as mulheres. Olha, gente, já cheguei aí, eu, minha mãe e minha irmã numa dessas, né, numa dessas experiências onde minha irmã foi dirigindo, a gente foi até lá, o fim do mundo, na cidade interior da onde eu venho, né, onde minha família, uma parte da minha família ainda mora, inclusive, e aí vem aquela senhorinha atender e fala coisas, isso sempre foi uma coisa muito impressionante, que eu sigo achando impressionante, né, no oráculo. Sempre tem alguma coisa ali que bate, né? Bate não a informação, bate dentro da gente, que te pega e que te faz pensar. Isso é uma coisa sensacional. E mesmo eu não estando confortável, pegou, lembro coisas que a primeira cartomante me falou, lembro coisas que essa senhorinha que eu fui com a minha mãe e com a minha irmã falou, inclusive coisas que ela falou para minha mãe e para minha irmã,
que elas é que estavam na curiosidade, eu acabei indo ali de enxerida, mais a minha irmã, inclusive, que hoje também joga tarô. Enfim, e outra experiência totalmente diferente, uma senhorinha que benze, que a gente não sabe direito como é que a coisa funciona, né? Também não questiona, enfim. Isso lá a gente já estava nos anos 90, até eu ter o primeiro contato com o tarô, que foi o tarô, esse tarô que realmente me deu um clique ali em determinado momento e fez com que eu mudasse de carreira ali um tempo depois, né? Então eu tinha tido outras experiências e eram experiências muito diferentes do que a gente tem hoje. Como eu falei para vocês, se eu tivesse hoje trabalhando com outra coisa, a minha busca por um cartomante seria outra busca, né? Então, isso quer dizer que essas pessoas, as senhorinhas, as benzedeiras, elas sumiram? Claro que não. Essas pessoas continuam existindo, elas continuam tendo um super valor, elas continuam representando um lado que eu acho quase sagrado da nossa prática, que eu acho muito bonito, que eu acho corajoso, inclusive, né? A minha avó, por parte de mãe, eu conto isso no meu último livro, né, no Fundamentos da Prática Oracular com Tarô, a minha avó era uma dessas benzedeiras. Demorou, eu tava velha quando eu me dei conta de que, putz, a minha avó fazia isso, gente, sabe? A minha avó era benzedeira de uma cidade muito pequena, do interior de São Paulo, e ela fazia um monte de coisa, vendia ovo, o ovo que as galinhas dela botavam, vendia alface, as coisas da horta dela e benzia. E às vezes as pessoas que iam lá benzer, porque esse benzimento dela sempre estava meio entremeado ali de uma leitura preditiva, porque ela jogava carvão na água e falava umas coisas X, Y, Z, que a gente não sabia de onde ela tirava, e que era uma experiência muito interessante. Às vezes fazia a gente beber daquela água e benzia. Minha avó, que era católica, de ir na missa do galo, quer dizer, um sincretismo incrível, né? Ela tinha essas figuras, essas normalmente mulheres, né? Essas mulheres que vêm representando essa prática oracular imbuída de crença, de espiritualidade, de proteção. Elas têm um valor, acho que é inegável, né? Tô falando daquelas pessoas que são essas pessoas corajosas que fazem isso. Sabem fazer, parece que nasceram sabendo e que não tem como a gente virar e falar, é uma bobagem, porque sei lá, entendeu? A pessoa não faz a mesma coisa que eu, então é uma bobagem, né? Esse é um pensamento meio tosco. Na verdade, tem que haver esse respeito. Eu acho fundamental a gente respeitar essas figuras. Acho que elas têm um valor histórico e um valor significativo dentro da nossa prática, né? Porém, isso mudou muito, porque hoje em dia a maioria esmagadora está nas redes, está na internet, né? Então é uma prática que ainda existe, né? Essa prática mais antiga, mais ancestral, dessas figuras que são mais difíceis da gente encontrar e coisa e tal, ela existe, mas é em menor quantidade. Hoje em dia a maioria está nas redes, está na internet. Então isso também mudou muito. Não tem como a gente ignorar essa mudança. Que não dá para saber se é uma mudança boa ou ruim, se foi para melhor ou para pior. Eu acredito que isso faça parte do andar dos tempos. E o que eu acho que não mudou? Eu acho que as questões que nos levam a procurar o oráculo não mudaram. Eu acho que os dilemas, os conflitos, as nossas angústias e os nossos desejos, eles não mudam. Eu acho que da mesma maneira que há 4 séculos atrás, uma pessoa buscaria um oráculo ou uma prática oracular para saber sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre família, sobre amor,
essa mesma pessoa hoje em dia poderia perguntar sobre essas mesmas coisas, porque o contexto que a gente vive mudou, como eu mencionei nos 2 blocos anteriores, né? Muda o lugar onde a gente está, muda o acesso, muda a comunicação, muda o acesso ao conhecimento, muda a conexão, mas as questões que envolvem a nossa humanidade, as questões que envolvem a nossa realidade, essas questões mudam um pouco, né? A nossa realidade interior muda pouco. O Clóvis de Barros Filho tem um livro que eu gosto bastante, que chama A Filosofia Explica as Questões da Humanidade, que na verdade é um livro que ele escreve junto com Júlio Pompeu. É um livro incrível, porque ali a gente entende que as questões da humanidade, elas mudam um pouco, né? Talvez o meu trabalho mude, então digamos que, sei lá, há muitos séculos atrás, no caso, eu, mulher, não teria trabalho, né? Muitos séculos atrás eu não ia trabalhar, basicamente. Então, se eu fosse procurar um oraculista, eu provavelmente ia procurar para saber de saúde, de filhos, de casamento, né? Mas imaginando que eu fosse um homem, né? Há séculos atrás, eu provavelmente falaria de um trabalho que não é o mesmo trabalho que eu teria hoje, né? Mas o dilema em relação ao trabalho poderia ser muito semelhante, né? Vou continuar nesse trabalho, não vou continuar, vou ser bem-sucedido, não vou, bem-sucedido no sentido de fazer um bom trabalho, né? Não esse bem-sucedido de coach que a gente vê hoje. Vou conseguir sustentar a minha família, vou conseguir dar conta do que eu preciso fazer. Gente, são as mesmas questões de hoje, né? Com a diferença, de novo, que mudou. Hoje a mulher trabalha, hoje a mulher tem esses mesmos problemas, vamos colocar assim, mas o dilema em si, ele é do viver, né? Ele é do homem, da mulher, do ser humano, ele está aí. Kelma, mas 2000 a.C. as pessoas procuravam prática oracular para saber se ia viajar, né? Porque eles andavam de um lugar para o outro. Sim, gente, hoje também tem um monte de gente que vem jogar tarô, por exemplo, para saber se vai dar tudo certo com a viagem. Então, assim, perceba que os dilemas, os conflitos, as questões, as inquietações, elas não mudam tanto. Vai mudar como isso vai ser praticado, como isso vai ser falado, como isso vai acontecer, né? Então, se há 4 séculos atrás eu era uma comerciante simples, hoje eu posso ser também uma comerciante simples, mas enfim, posso ser uma autônoma, né? Eu posso ser uma figura profissional liberal, por exemplo, entende? Meu drama com o trabalho vai ser o mesmo. Então isso não muda tanto. Acho que algumas coisas mudam, outras não mudam. Dei até o exemplo aí do livro do Clóvis de Barros com Júlio Pompeu, porque é um livro que traz pra gente essa ideia, né, de que as questões da humanidade, elas meio que são as mesmas, né? Desde sempre, né? Felicidade, morte, amor, medo, enfim, né? Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Para os meus estudos, o vazio existencial, sentido na vida, isso aí não muda. São temas que se sustentam ao longo do tempo, né? Então, muda o espaço esotérico, fechou o espaço esotérico, muda o nosso acesso à informação, muda o lugar aonde a gente atende, muda o jeito de atender, mas sobre o que a gente vai falar não muda tanto assim, né? E aí também tem um outro livro
que eu já li há bastante tempo, por indicação do professor Clóvis de Barros, com quem eu estudei mais de uma vez, um professor que para mim foi muito, muito importante pela maneira profunda e reverente que ele ensinava e pela quantidade absurda de referência que ele tem. É uma coisa impressionante. O professor Clóvis de Barros tem uma quantidade absurda de referência. É aquele cara que você sai da aula falando, gente, eu não tenho tempo de vida para ler tudo que ele indicou, estou um pouco desesperada. E foi ele mesmo que indicou um livro de um filósofo francês contemporâneo que se chama Luc Ferry. O livro chama Aprender a Viver. Um outro livro que traz pra gente claramente a noção de que os dilemas da humanidade seguem sendo os mesmos. E aí ele vai passar por vários... Essa não é a teoria dele, na verdade, isso foi o que eu pesquei do livro dele, mas Luc Ferry vai falando sobre vários filósofos e temas importantes que esses filósofos abordam, que, gente, grande novidade, fala de coisas que as pessoas falavam desde antes de Cristo. Então, acho que os temas e os dilemas, eles não mudaram com o passar do tempo. E aí, me encaminhando aqui para o final, né, eu vou tentar trazer algumas dessas questões que a Roma trouxe para ir fechando o raciocínio, novamente falando que aqui são percepções minhas, experiências minhas, isso é absolutamente empírico, é o que eu percebo, do que eu observo ao longo desses anos e do que eu escuto dos colegas, enfim, né? E aí eu tinha falado que ia confirmar o perfil, né, da Roma, é o Divina Oracular mesmo, e no Instagram está como Divina_Oracular, tá? E aí ela perguntou isso, né, dentre essas questões, o que mudou em termos de entrega? Eu acho que, no que se refere à nossa entrega, eu acho que isso é uma coisa totalmente única, é uma coisa peculiar de cada um. Eu acho que você vai encontrar pessoas que trabalham online que se entregam absolutamente para o que fazem, e você vai encontrar pessoas que trabalham online que não têm a menor empatia, a menor compaixão, a menor conexão, que não estão nem aí pro preço do leite, né? Da mesma maneira que você vai encontrar aquela benzedeira, aquela cartomante que mora distante, que você não acessa fácil, vai encontrar uma dessas que pode ser uma experiência incrível de conexão, uma pessoa que se entrega para o que faz, que acredita no que faz, assim como você vai encontrar a senhorinha cartomante benzedeira que pode ser fake news, né? A gente, recentemente, inclusive, a gente viu numa daqueles vídeos do GNT, né, no programa do Porchat, um ator contando a experiência dele com uma vidente que tinha em Curitiba, e ele contando da experiência de ter ido lá e o quanto dentro dessa experiência aí tinha um monte de fake news, de falcatrua, de coisa que não era de verdade, enfim, né? Acho que até oriento aí quem tiver afim, procurem pelo programa do Porchat na GNT, que tem ali um dos episódios específicos onde esse ator, não vou me lembrar o nome dele agora, gente, mas esse ator conta essa história, mas se der um Google vocês acham ele na cartomante ou na vidente com a mãe dele, passando por experiências bastante interessantes. Então eu não acho que é porque é uma senhorinha ou é aquela prática doméstica, aquela prática mais low profile, que está distante das redes, que vai ser mais ou menos idônea, né? Eu acho que essa entrega é muito uma escolha individual, pessoal,
única de cada um na hora de fazer aquilo que faz. Eu acho que isso pode acontecer no trabalho online, no trabalho presencial, na cartomante que não tem acesso à rede, por exemplo, na cartomante que segue ali a sua linha pessoal, ou enfim, ou em qualquer outra pessoa. Eu acho de verdade que a entrega está na escolha que a pessoa faz em exercer o seu trabalho dignamente, responsavelmente ou não. Eu não acho que a entrega está na função, né? Minha opinião. Existe aí uma questão, sim, de a gente ter deixado o nosso trabalho excessivamente técnico. Existe. Isso é um ponto para a gente considerar? É uma tecnicização das coisas, né? Isso pode gerar uma fragmentação? Pode. A coisa era um pouco mais orgânica antigamente, não tinha essa coisa de tempo de jogo, essa coisa de muita informação técnica, muita regra, verdade. Era mais espontâneo, era mais livre, né? Porém, de novo, isso não quer dizer que fosse melhor. Isso também não quer dizer, como eu falei, que evita e impede de ter charlatão, porque charlatão vai ter em qualquer profissão, não é só na nossa, né? E, de novo, responsabilidade também. Acho que isso tá numa escolha intrínseca, numa escolha muito mais além da prática técnica ou não, né? Mas sim, a tecnicização das coisas, ela pode gerar essa desumanização, né? Não sei se é desumanização, acho esse termo forte, mas a tecnicização, ela pode acabar gerando um certo afastamento, né? E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, né? De não esquecer que mesmo que a gente esteja na rede, mesmo que a gente atenda por WhatsApp, mesmo que a gente atenda mandando arquivo escrito para a pessoa, não importa. A conexão e a compaixão, elas devem ser parte do trabalho para que esse trabalho tenha algum sentido e algum significado, né? E aí sim a gente pode falar de entrega. Mas eu acho que isso não está no formato, isso está realmente na escolha que a gente faz, né, ao longo da nossa prática e da nossa experiência. Bom, e para fechando mesmo, uma das coisas que a Roma me trouxe, que eu gostei muito e que eu deixei por último, porque isso aqui não tem resposta, mas eu acho tão importante fechar com isso, porque isso é uma coisa que virou, de certa forma, um mal do nosso tempo. A Roma me perguntou, em uma certa altura, né? Ela me perguntou: por que a gente tem que se explicar o tempo todo, né? Aí a gente está falando daquilo que eu acabei de mencionar, a falta da espontaneidade, a fragmentação, o excesso da técnica que faz com que a gente se afaste do humano, né? Do que é do humano, que faz com que a gente julgue o problema do outro, que faz com que a gente se irrite porque o outro não tá bem, a gente fica de saco cheio quando tem um cliente um pouco mais trabalhoso. Isso mostra despreparo da nossa parte, inclusive. Quer dizer, tudo isso, de certa forma, mostra o nosso afastamento, né, das coisas que são do humano. E esse excesso de técnica, essa fragmentação, essa falta de organicidade, todo esse afastamento, né, que acaba acontecendo, isso faz com que a gente esteja no mundo fragmentado em muitos níveis, e por isso, muitas vezes, a gente sente que nunca é o suficiente. A gente acha que o que a gente tem para oferecer não é bom o suficiente, a gente acha que o outro espera da gente é mais do que a gente pode oferecer, a gente acha que tem gente muito melhor do que a gente, se bem que isso faz parte, mas, né, aí às vezes é um tipo de insegurança que realmente afeta negativamente a nossa prática. E sim, a gente tem problematizações
constantes. Às vezes a gente escreve um texto com 10 linhas e tem gente que problematiza uma palavra no meio do texto. E vem corrigir, e vem infernizar, porque isso não é crítica, é inferno, né? E vem pedir explicação. Às vezes a pessoa acha que a gente está falando dela e a gente nem lembra que ela existe. Enfim, o que acaba acontecendo nesse contexto de fragmentação, de pouca espontaneidade, de afastamento do humano, né? Daquilo que é do humano, quando a gente passa por esse processo e a gente esquece da compaixão, da entrega que a Roma traz, né? Do que a gente realmente busca, do que o outro busca, quando a gente perde esse norte, sem sombra de dúvida a gente entra num momento em que a gente precisa se explicar por tudo e a gente precisa se explicar para tudo e para todos. E aí eu vou fechar aqui justamente porque a intenção é deixar esse episódio no desconforto, que é o tamanho do desconforto que a gente vive hoje, em ter de fato que se explicar o tempo todo, em saber que as pessoas estão procurando coisas onde às vezes não tem, em ter plena certeza de que a pessoa entendeu o que a gente quer dizer, mas ela quer arrumar um problema ou ela quer fazer com que a gente sinta que não foi eficiente o suficiente para ela, né? E o quanto isso nos afasta cada vez mais. Então, essa questão do ter que se explicar o tempo todo é uma questão que, inclusive, submete a gente a um medo que faz com que a gente não tenha liberdade de dizer o que a gente pensa muitas vezes. Aqui eu não tô falando dos malucos, tá? Que são a favor de matarem uns aos outros. Tô falando de pessoas coerentes, pessoas sensatas, que muitas vezes não dão a opinião porque tem medo de ser rechaçado. Então, nesse sentido, eu acho que a organicidade, a entrega, a verdade, a coragem e a prática responsável certamente são as soluções. Porque do contrário, sem dúvida nenhuma, a gente caminha para cada vez mais uma fragmentação, uma falta de organicidade, uma falta de conexão, uma falta de compaixão, que vão acabar nesse momento onde a gente não se sente à vontade para ser quem a gente é. E aí a gente tem uma inquietação importante para pensar até o próximo episódio. É isso aí, gente querida, agradeço demais vocês terem me ouvido até aqui, agradeço obviamente a Roma pelo tema que ela trouxe, que como vocês viram, abriu um monte de caixinha e eu quero deixar todas abertas, porque eu quero que vocês pensem sobre isso, reflitam sobre isso, porque é a partir daí que a gente vai sair dessa automatização maluca que a gente está vivendo nos tempos atuais, certo? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Esse é o Tarologuês e eu sou a Kelma Maziero. Fique de olho nas minhas redes sociais ou na página do Tarologuês do Spotify para saber o lançamento dos próximos episódios. Até lá!